Você pensa que Bitcoin é sobre ficar rico, sobre pegar a próxima alta, sobre transformar milhares em milhões. Mas aqui está o que ninguém está te contando. Bitcoin não é dinheiro, não é um investimento, nem é realmente sobre riqueza. Bitcoin é o primeiro mecanismo de escape bem-sucedido de um sistema que funciona há 5.000 anos. E até o final deste vídeo, você vai entender por que os governos estão aterrorizados com ele, por que os bancos não conseguem replicá-lo e por que tudo o que te contaram sobre como o dinheiro funciona é projetado para te manter preso. Vamos começar com a coisa que todo mundo entende errado. Somos ensinados que dinheiro é uma ferramenta, um meio neutro de troca, algo que armazena valor e facilita o comércio. Essa é a mentira. O dinheiro nunca foi neutro. Sempre foi um sistema de controle. Quem controla se há oferta de dinheiro controla tudo. Eles decidem quanto vale o seu trabalho. Eles decidem quem tem acesso ao capital. Eles decidem quais nações prosperam e quais colapsam. E no último século, esse controle foi centralizado nas mãos de bancos centrais e governos que podem criar quantidades ilimitadas de moeda quando quiserem. Quando eles imprimem dinheiro, eles não estão imprimindo riqueza. Eles estão imprimindo reivindicações sobre seu tempo, sua energia, sua produtividade futura. Você trabalha mais a cada ano e se sente mais pobre. Você poupa diligentemente e vê seu poder de compra evaporar. Você segue todas as regras e ainda não consegue comprar a casa que seus pais compraram com uma única renda. Isso não é sua falha. Isso é o design deles. Cada dólar criado dilui cada dólar que você ganhou. É tributação sem legislação, roubo sem arrombamento, e você não pode optar por sair até o Bitcoin. É aqui que a coisa fica interessante. Bitcoin não é lastreado em ouro. Não é lastreado por decreto governamental. É lastreado em energia. Cada Bitcoin que existe exigiu eletricidade real para ser criado, trabalho computacional real, recursos reais extraídos do mundo físico. Você não pode imprimir energia. Você não pode legislar mais quilowatt-hora para a existência. Ou você gasta a eletricidade ou não. Isso significa que Bitcoin tem algo que nenhuma moeda governamental pode ter: escassez absoluta imposta pela física, não pela política. Bitcoin, 21 milhões de moedas para sempre. Isso não é uma promessa, é matemática embutida no protocolo. E a matemática não se importa com eleições, sessões de emergência ou crises econômicas. Agora, eis o que eles não querem que você entenda. Os governos não temem o Bitcoin porque ele ameaça sua moeda. Eles o temem porque ele ameaça seu controle. Quando você possui dólares, você não possui realmente nada. Você possui uma reivindicação. Sua conta bancária é apenas uma entrada em um banco de dados. Seu dinheiro em espécie é uma promessa que pode ser quebrada por meio de inflação, confisco ou simples decreto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos tornou ilegal para os cidadãos possuírem ouro sob a Ordem Executiva 652. Eles forçaram todos a entregar seu ouro a um preço fixo, depois o reavaliaram imediatamente para cima, confiscando efetivamente 20% da riqueza de todos da noite para o dia. Eles podem fazer isso porque controlam a definição de dinheiro legal. Eles controlam os bancos. Eles controlam a infraestrutura. Mas eles não podem controlar o Bitcoin. O Bitcoin existe fora do sistema deles. É pura informação. 12 palavras que representam acesso a uma riqueza que nenhum governo pode tocar, nenhum tribunal pode apreender, nenhum exército pode confiscar. Você foi ensinado a vida inteira a confiar no sistema. Arrume um bom emprego, economize em um banco, invista em ativos aprovados, siga as regras e você ficará bem. Mas você fez tudo isso e ainda está com dificuldades, ainda ansioso com a aposentadoria. Ainda há uma emergência médica de distância da ruína financeira. Isso porque o sistema não foi projetado para te deixar rico. Foi projetado para extrair de você. Bitcoin é o que acontece quando você para de pedir permissão e começa a se proteger. E aqui está o mecanismo que a maioria das pessoas não percebe. A segurança do Bitcoin não vem de nenhuma autoridade central. Ela vem da própria rede. Agora, a rede Bitcoin está processando mais poder computacional do que os 500 maiores supercomputadores do mundo combinados. Para atacar o Bitcoin,
Você precisa gastar mais do que a rede inteira. Mais eletricidade, mais hardware, mais coordenação do que todos os mineradores de Bitcoin na Terra operando simultaneamente. E mesmo que você tivesse sucesso, você apenas atrapalharia as transações temporariamente. Você não poderia roubar moedas, você não poderia imprimir mais, você não poderia mudar as regras. A China proibiu a mineração de Bitcoin. A rede não piscou. Os mineradores se moveram. A taxa de hash se recuperou em poucos meses, porque Bitcoin não é uma empresa, é um protocolo, como a linguagem, como a matemática. Você não pode proibi-lo, assim como não pode proibir números primos. Agora, vamos falar sobre algo que te afeta agora mesmo. Quando o dinheiro perde valor ao longo do tempo através da inflação, você para de pensar a longo prazo. Você vive de salário em salário, não porque você é ruim com dinheiro, mas porque poupar é punido. Por que economizar por 10 anos se suas economias perdem metade do valor? Por que atrasar a gratificação se esperar significa receber menos? Isso cria uma sociedade presa no presente que assume dívidas, que otimiza a sobrevivência de curto prazo em vez da construção de longo prazo. Mas quando o dinheiro ganha valor ao longo do tempo, tudo se inverte. De repente, poupar faz sentido. Adiar o consumo significa que seu eu futuro será mais rico. O pensamento de longo prazo se torna racional em vez de punido. Bitcoin é o primeiro dinheiro na história moderna que recompensa a paciência em vez de puni-la. Você não está falhando no jogo. O jogo é manipulado. Bitcoin é um jogo diferente com regras diferentes. Regras que realmente te beneficiam pela primeira vez. É aqui que as coisas ficam sérias. Enquanto o Bitcoin estava sendo construído, os bancos centrais estavam planejando sua resposta. As moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, são o inverso do Bitcoin. Mesma tecnologia, filosofia oposta. Onde o Bitcoin é descentralizado, as CBDCs são controladas centralmente. Onde o Bitcoin é sem permissão, as CBDCs podem restringir quem gasta o que e onde. Com as CBDCs, os governos obtêm dinheiro programável. Dinheiro que expira se você não o gastar. Dinheiro que só pode ser usado para compras aprovadas. Dinheiro que é automaticamente congelado com base no seu comportamento. Isso não é especulação. Bancos centrais publicaram artigos descrevendo exatamente esses recursos. E aqui está a armadilha. Eles vão oferecer conveniência a pagamentos instantâneos, sem taxas, renda básica universal entregue diretamente na sua carteira digital. A maioria das pessoas vai aceitar porque parece mais fácil. Elas não perceberão que estão trocando a última forma de propriedade privada que importa até que seja tarde demais. Você já se sente impotente vendo os preços da gasolina, as contas do supermercado e o aluguel subirem enquanto seu salário fica estagnado. Imagine a mesma sensação, mas agora eles podem desativar seu dinheiro completamente se você disser a coisa errada online. Bitcoin existe como a porta de saída antes que eles a tranqueiem. Todo mundo reclama da volatilidade do Bitcoin, mas eles estão medindo o Bitcoin em dólares. Esse é o erro. Bitcoin não é volátil. Bitcoin é a constante. 21 milhões de moedas. Emissão previsível. Cronograma de oferta imutável. Dólares são o que é volátil. Governos imprimem trilhões, mudam taxas de juros, manipulam mercados. Bitcoin simplesmente fica lá fazendo exatamente o que foi programado para fazer, bloco após bloco, para sempre. A volatilidade que você vê é o mercado descobrindo quanto o Bitcoin vale em relação a um sistema monetário que está se destruindo ativamente. Agora, é aqui que as coisas ficam complicadas. Instituições estão comprando Bitcoin. BlackRock, Fidelity, fundos de pensão. Todos celebram isso como validação. Mas quando os bancos possuem a maioria do Bitcoin, eles podem recriar o mesmo sistema de reserva fracionária que existe com o ouro. Eles podem emitir promessas de Bitcoin, EOS, Bitcoin de papel, produtos que afirmam representar Bitcoin, mas não te dão as chaves. A maioria das pessoas aceitará a conveniência, o seguro FDIC, a interface familiar. É assim que o ouro foi neutralizado, não banindo-o, mas convencendo todos a guardá-lo com custodiantes, que então o emprestavam fracionariamente. A defesa do Bitcoin é a autocustódia. Não suas chaves, não suas moedas, mas a maioria das pessoas não fará isso. E lentamente, o potencial revolucionário
é absorvido de volta no sistema que ele deveria substituir. Aqui está algo que ninguém fala. Você não precisa de pontuação de crédito para usar Bitcoin. Você não precisa de uma conta bancária. Você não precisa de aprovação de ninguém. Um adolescente na Nigéria com um smartphone tem o mesmo acesso ao Bitcoin que um bilionário em Nova York. Quando foi a última vez que o sistema financeiro te deu acesso igual a qualquer coisa? Quando um banco aprovou seu empréstimo sem verificar seu histórico, sua renda, sua ficha? Nunca. Porque o sistema é projetado para fazer a triagem, para decidir quem merece riqueza e quem não merece. Bitcoin não se importa com quem você é, não se importa de onde você vem, não se importa se você cometeu erros há 10 anos. Ele simplesmente funciona para todos igualmente. Isso não é apenas revolucionário. É assim que a justiça realmente se parece. A maioria das pessoas pensa que Bitcoin é anônimo. Não é. Cada transação é registrada em um livro-razão público. Mas o Bitcoin permite camadas de privacidade que não podem existir no sistema financeiro tradicional. Lightning Network, CoinJoin, Taproot. Quando cada compra que você faz é rastreada, analisada e armazenada para sempre, você não tem liberdade. Você tem capitalismo de vigilância com um back-end governamental. O dinheiro em espécie fornecia privacidade, mas o dinheiro em espécie está sendo sistematicamente eliminado, tornando-se inconveniente e suspeito. Você notou isso, não notou? Menos lugares aceitam dinheiro em espécie. Mais lugares te olham de forma estranha quando você tenta pagar com ele, como se você estivesse fazendo algo errado por querer privacidade. As camadas de privacidade do Bitcoin restauram essa opção. Não perfeitamente, não ainda, mas as ferramentas estão sendo construídas. Privacidade não é sobre ter algo a esconder, é sobre ter algo a proteger. Sua dignidade, sua autonomia, seu direito de fazer escolhas sem alguém observando. Aqui está o que está acontecendo agora. A verdadeira batalha não é sobre o preço do Bitcoin, é sobre a infraestrutura do Bitcoin. A China tentou controlar a mineração e falhou, mas agora Wall Street está comprando empresas de mineração. Governos estão propondo regulamentações que tornariam a execução de um nó legalmente complexa. Este é o ataque suave. Torne a mineração cara. Torne arriscado operar um nó. Centralize lentamente o que foi projetado para ser descentralizado. A defesa é a descentralização radical. Milhares de pequenos mineradores, milhões de nós, desenvolvedores em todas as jurisdições. Esta é a guerra que importa. A guerra da infraestrutura determina se o Bitcoin permanece o que foi projetado para ser ou se torna apenas mais um sistema capturado. Todo mundo chama Bitcoin de ouro digital. Isso é subestimá-lo dramaticamente. Bitcoin armazena valor, mas também transfere valor instantaneamente por qualquer distância. Ele se divide infinitamente. Ele tem múltiplas assinaturas. Ele tem bloqueios de tempo. Bitcoin é o primeiro sistema de direito de propriedade programável na história humana. Você pode definir condições, liberá-lo para seus filhos quando eles completarem 25 anos, exigir 3 de 5 assinaturas para gastar, construir estruturas de herança sem advogados ou tribunais. O ouro não pode fazer isso, nem os dólares. Bitcoin é dinâmico enquanto permanece absolutamente escasso. Então, aqui está o que importa. Esqueça o preço, esqueça a volatilidade. Pergunte a si mesmo: você quer fazer parte da última geração que precisa de permissão para armazenar e transferir valor ou da primeira geração que não precisa? Comece por aqui primeiro. Se você não controla as chaves privadas, você não possui Bitcoin. Você possui uma promessa. Adquira uma carteira de hardware. Tire suas moedas das exchanges. Aprenda as frases semente. Isso não é opcional. Este é o ponto principal. Segundo, pense em décadas. Bitcoin opera em ciclos de halving de 4 anos, mas seu verdadeiro cronograma é medido em gerações. O valor do Bitcoin não está em seu preço em dólar, está em suas propriedades. Escassez, resistência à censura, isso não muda quando o preço se move. Terceiro, execute um nó se puder. Quando você executa um nó, você está verificando a blockchain por si mesmo. Você se torna parte da infraestrutura que faz o Bitcoin funcionar. Quarto, pense no Bitcoin como um seguro. Seguro contra o colapso da moeda, contra controles de capital, contra um futuro onde o dinheiro se torna um sistema de permissão.
Você não compra seguro esperando usá-lo. Você o compra sabendo que ele está lá se você precisar. Aqui está a verdade final. Bitcoin não é realmente sobre dinheiro. É sobre a separação de dinheiro e Estado. Da mesma forma que separamos igreja e Estado, mídia e Estado com a imprensa, informação e Estado com a internet. Por 5.000 anos, quem controlava o dinheiro controlava tudo. Bitcoin quebra esse ciclo. Ele cria dinheiro que ninguém controla. Dinheiro que opera por regras impostas pela matemática em vez do poder político. Você passou a vida inteira em um sistema onde toda figura de autoridade te disse que é assim que as coisas funcionam. Você não pode mudar isso. Você tem que aceitar. Você tem que jogar pelas regras deles, mas você não precisa. Não mais. Bitcoin ou terá sucesso em criar um sistema financeiro paralelo que oferece a bilhões de pessoas uma opção de saída da manipulação monetária, ou falhará e provará que tal sistema é impossível. Mas a tentativa importa porque cada pessoa que possui Bitcoin está votando por um mundo onde o dinheiro não é um mecanismo de controle, onde o valor não pode ser confiscado, onde as economias não podem ser corroídas pela inflação, onde a privacidade não é um crime e a soberania não é um privilégio. Esse mundo está sendo construído agora, um bloco de cada vez, uma pessoa assumindo a responsabilidade por sua própria riqueza em vez de terceirizá-la para instituições que não servem aos seus interesses. Bitcoin é a verdade que a maioria das pessoas não entende, porque aceitá-la significa aceitar que tudo o que lhes foi ensinado sobre como o dinheiro funciona é um sistema projetado para extrair delas. E uma vez que você vê isso, não pode deixar de ver. Agora, a única pergunta é: o que você vai fazer a respeito? Se esta história mudou a forma como você vê os sistemas financeiros do mundo, por favor, assine e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar e o futuro que eles estão tentando controlar. Garanta sua soberania. O próximo capítulo da Revolução Digital será aberto em breve.